Glórias a Deus. Para mim não achar que eu estou sozinho, de vez em quando você dá um glória a Deus aí, vamos treinar? Dar glória a Deus aqui é de graça, viu? Então fica à vontade, você está na casa do teu pai, tem liberdade de expressão, então pode glorificar em nome de Jesus, aleluia. Eu estou muito feliz por vocês, que vocês estão aqui. Então eu tenho certeza que ninguém está aqui, pastor, eu estava sem fazer nada, e aí eu passei, não. Todos nós, talvez alguns vieram do serviço correndo, outros tinham afazeres, algumas obrigações para fazer, e depois que sair do culto talvez vai fazer, mas glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, que separaram um tempinho para ofertar para o Senhor, e buscar a face dele. Glórias a Deus pela tua vida, viu? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, 1 João, está bem no finalzinho da tua Bíblia, um pouquinho antes do livro de Apocalipse. Você volta um pouquinho, vai estar lá 3 João, 2 João, aí você vai ver 1 João 4,18. 1 João 4,18. Se você não achar, você pode olhar aqui no telão que o Guilherme vai projetar aqui para nós lermos. E diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Deixa eu ver como é que está a tradução aqui. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quase idêntico, né? Coloca a mão no teu peito e diga assim: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, com convicção, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo, Senhor, e eu te darei a honra e a glória para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus, aplaudir Jesus, glórias a Deus, aleluia. Aí faz tempo que eu não faço isso, né? Aí fala para a pessoa linda que está do teu lado, fala assim: lança fora o medo. Fala aí para ela, mesmo que ela está um pouquinho longe, fala assim: olha, Renatão, lança fora o medo. Lu, lança fora o medo, meu querido. Diga assim: já deu tudo certo, aleluia. Pode declarar isso. Você tem boca profética, diga aí: já deu tudo certo, aleluia. Deixa eu começar lembrando o que eu falei domingo, que o Samuel ele leu esse texto no sábado, e a Thay não estava aí, alguns não estavam, então deixa eu lembrar aqui, contar. Quem já estava vai ouvir mais uma vez. Mas interessante que a Thay é novinha, ela não pegou essa época, mas o Isaac, que já é da mesma época que eu, vai lembrar. Quando nós íamos para as festas, inclusive festa dentro da igreja, nos anos 80, comecinho dos anos 90, a gente participava das festas e tinha o Correio Elegante. O Correio Elegante ele era feito com cartolina em forma de pomba, em forma de coração, eram uns desenhos. Então passava as meninas com aquelas caixas de sapato, aquelas envelopadas, bonitona, né? Aí você contratava porque você pagava, né? Você chamava elas. De repente hoje, como eu falei, devia ser um cincão que você dava, né? Era uma forma de arrecadar dinheiro para festa, alguma coisa. Aí você pagava R$2, cincão para ela, e aí dá esse correio aqui de coração, esse tá bonitão, escreve aí: olha, gostei de você, quero te conhecer. Aí ela escrevia bem bonito. Aí ela: para quem é? Aí olhava assim, falava: para aquela menina ali, ali, aquela no cantinho, né? Aí a pessoa ia do Correio Elegante e entregava. Aí você pegava o Correio Elegante, aí você: opa, né? Arrumei uma paquera, glória a Deus, né?
Isso fazia muito. E eu me lembro, quando comecei a namorar com a pastora, tinha na nossa igreja, aconteceu uma festividade, estava rolando um correio elegante, e um amigo nosso, ele estava querendo namorar a moça, mas a moça, ela estava com restrições, ela não queria, ela estava saindo, ela tinha acabado de sair de um relacionamento complicado, ela estava com medo, e ele queria colocar esse texto para ela: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Era isso que ele queria colocar, 1 João 4,18. Mas na correria, na afobação, ele esqueceu de colocar o texto, porque ele falou assim: para você, minha querida, eu deixo o texto. Aí ele queria colocar 1 João 4,18, só que ele esqueceu de pôr primeira. E aí foi para ela: eu deixo para você o texto de João 4,18. Coloca para nós, por favor. Caiu no texto da mulher samaritana, que diz: porque 5 maridos tivesse, e agora o que tens não é o teu marido. Aí você sabe o que aconteceu, ele quase apanhou, perdeu a namorada, não rolou, não deu certo, mas foi um equívoco, né? E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro dessa situação. Ele depois, hoje ele já está casado, de vez em quando a gente lembra dessa situação e a gente ri, porque realmente foi algo inusitado. Mas vamos voltar aqui. Esse livro de 1 João, o destinatário, as pessoas que receberam, né, direcionada a primeira carta de João, aparentemente, quando a gente lê o livro, é a igreja de um modo geral. Por quê, pastor? Não contém saudação para ninguém, não contém despedida para ninguém, ou faz alusões a qualquer pessoa. Então não tem um endereço. Então a gente entende que João escreveu a todo o povo, a toda criatura. E nesta carta é interessante que quando você lê, por algumas vezes João chama carinhosamente o povo, a igreja, de meus filhinhos. Ele trata com muito amor. A primeira carta de João, ela pode ser dividida em 3 partes. Ele começa falando sobre Deus é luz, e temos que andar na luz, andar em Deus, que andando com Deus você não vai tropeçar, não há trevas nele. Depois a segunda parte é esta, que ele apresenta Deus é amor. E a terceira, ele fala da vida com Deus. As observações finais, ele fala sobre a vida com Deus, né? E a vida de Deus. Fato é que aqui falou sobre medo, e fato é, todos nós sem exceção, a começar de mim, nós temos dias ruins na nossa vida. Nós temos dias que eu chamo de dias nublados. Sabe aquele dia que você fala: meu, eu não devia nem ter saído da cama, não devia ter saído nem de casa. O dia que está difícil de acabar, aquele dia que você torce para acabar. E acontece naquele dia algumas situações que te paralisam, que você fica morrendo de medo porque aconteceu alguma coisa. E eu quero dizer para você, querido e querida, se alguém disse algum dia para você que o evangelho seria fácil, que caminhar com Jesus seria um mar de rosas, talvez, né, você achou que o evangelho, o reino de Deus, fosse as organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram, né? Não, a pessoa mentiu para você. Andar com Deus não é fácil, mas eu quero também te dizer uma coisa boa para você glorificar a Deus: é o melhor caminho. Você, com Deus, você passa por dificuldades. Sem Jesus e sem Deus na tua vida, aí, meu querido, você não é ninguém. Então, glória a Deus que você está com Jesus, Ele é teu Senhor, teu amigo, glórias a Deus por isso. Lá em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não mentiu para nós. Então, andar nesse mundo tenebroso, enquanto nós estamos aqui e não fomos, né, promovidos para a glória,
nós vamos passar por tribulações, dificuldades, decepções, e vamos ter medo sim. Você está me entendendo? Diz glória a Deus. Talvez você se pergunte: pastor, Deus prova além das forças, das nossas forças? Eu digo para você, é opinião minha, tá? Porque você vai encontrar gente que não concorda com o que eu vou falar, mas é uma opinião minha. Não, eu acredito que Deus não prova além das tuas forças, e para isso eu vou te citar um texto bíblico. 1 Coríntios 10, 13, ele fala assim: não veio sobre vós tentação, provação, senão humana, e mais fiel é Deus, que não deixará que você seja provado mais do que você possa suportar, além das suas forças. Você entendeu? Diz glória a Deus. Então eu acredito que não. E tem gente que fala assim: pastor, crentes têm medo, crentes desanimam, crentes perdem a esperança. Eu te digo, sim, com certeza. Pastor, o senhor já pensou em desistir alguma vez? Não, uma vez não, mas 1 milhão de vezes eu acho que já. Porque tem hora que o negócio aperta e você fala: meu Deus, né? Dá vontade de desistir. Só pensei, mas nunca tomei essa decisão e nem vou tomar. Às vezes passa por medo alguma lembrança, alguma coisa na cabeça. Obrigado, minha querida. Alguma coisa passa na tua cabeça para você desistir por medo. Olha os heróis da fé. Quando a gente vai na Bíblia Sagrada, na história, nós temos João Batista, por exemplo. Ele tinha o seu dia mal, e olha que Jesus disse lá em Lucas 7, 28, Lucas 7, 28, Jesus ele testifica de João dizendo assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Olha só como Jesus falou dele. E este dos testificou, João Batista, ele na hora lá em Mateus 3, Lucas 3, que é o batismo de Jesus, quando Jesus chega para ser batizado ali no Rio Jordão, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual não sou digno nem de amarrar as suas alparcas, as suas sandálias. E quando Jesus chega, ele fala: mas Senhor, ele fala para Jesus: sou eu que careço de ser batizado por ti, e você vem a mim. E Jesus fala: é necessário que se cumpra a profecia, façamos o que tem que ser feito. E ali ele batiza Jesus. Olha que testemunho maravilhoso. Só que mais para frente João é preso por Herodes. Você lembra daquela situação? Ele é preso, e na hora que ele está preso, passando por dificuldade, o medo ciranda a vida do profeta João Batista. Tanto é que ele pega está em Mateus 11, e você vai ler depois que ele pega 2 discípulos. Mateus 11, se eu não me engano, é o versículo 2 ou 3, que fala que ele pega os discípulos e fala assim: vai até Jesus, pergunta se é ele mesmo o Messias que a gente estava esperando, ou se devemos esperar ainda. Olha só, aquele que lá atrás ele testificou, no dia mau, o dia nublado, o dia que ele estava com medo, ele titubeou, ele vacilou na sua fé. Você está entendendo? Diz amém. No dia da angústia, no dia do medo, muitas vacilam na fé. Outro exemplo que eu posso dar é Elias, o profeta Elias, o profeta do fogo. Elias, em 1 Reis capítulo 18, ele ali desafia os 450 profetas de Baal, e a Bíblia fala que ele desafia ainda mais 400 profetas do poste ídolo que senta à mesa de Jezabel, e fala assim: reúne esses 850 lá no Monte Carmelo, e nós vamos ver quem é Deus mesmo. Eles vão clamar o Deus Baal deles, os deuses dele, e eu vou clamar o Deus Todo-Poderoso, e o Deus que responder dos céus com fogo, esse é Deus. E todo mundo foi assistir, e você sabe o que aconteceu.
Ali quando Elias orou, o céu caiu, aleluia. Você pode dizer, você pode dar glória a Deus por isso? O céu caiu, consumiu todo o holocausto ali, toda a oferta. O povo ficou maravilhado, o povo caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, reconhecendo ao Senhor. Mas aquela atribulada, mulher atribulada da Jezabel, o coração dela continuou duro, ela não se converteu não. No mínimo, ela podia ter falado assim: poxa, esse camarada aí tem intimidade com o chefe lá em cima, você viu, ele orou. Não, ela nem ligou. Sabe o que ela falou? Capítulo 19, um capítulo depois, que Elias tinha orado e caído fogo, ela manda um mensageiro até Elias dar o recado e falou assim: ó, a rainha lá Jezabel falou que vai lhe pegar, vai pegar você e vai arrebentar a sua vida. O que o homem de Deus, aquele que ali, o capítulo anterior, orou e fogo do céu caiu, a glória do Senhor se manifestou no meio daquele povo, o que ele fez? Ele fugiu ali em 1 Reis 19, versículo 3, 1 Reis 19, 3, fala que Elias teve medo. Guilherme, se puder colocar, está aqui, ó. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Olha que interessante. Então, se grandes homens e mulheres de Deus, heróis da fé, passam por dificuldade e passam por medo, você também passaremos. Mas a diferença é que nós cremos num Deus todo-poderoso, aleluia. Como diz Salmo capítulo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Pastor, o diabo ele tem poder? Tem, com certeza tem. A Bíblia fala que ele cita ele como muitos nomes: homicida, aquele que induz uma pessoa à morte; Belial, que significa indigno, inescrupuloso. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, a única paternidade que é dada a ele, que é o pai da mentira. A Bíblia fala que é o diabo, o acusador, o caluniador. E também é interessante, você quando percebe isso, fala: pastor, muita gente aí hoje brincando de crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. É verdade, já ouvi isso, é uma grande verdade. Quantas pessoas brincando de evangelho, de reino de Deus e de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo na vida das pessoas. Então quando você me pergunta: pastor, o diabo tem poder? Tem poder, mas eu quero te lembrar uma coisa para você dar glória a Deus: ele tem poder, mas Jesus tem todo o poder. Você entendeu a diferença? Você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. Eu vou falar de novo: ele tem poder, mas Jesus tem todo o poder. Mateus 28, 18, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia, glórias a Deus. Grandes heróis da fé, homens e mulheres de Deus, assumem e assumiram que eles têm medo, passam dificuldade, e muitas vezes a igreja fica fazendo pose, quer ser durão. Quantos homens, vou falar da minha laia, né? Que trabalhar com homem é difícil. O homem ele muitas vezes não se entrega, é raro, é muito raro aquele homem que ele se abre para a libertação, para a cura, para uma restauração. É muito raro. Geralmente o homem está ali arrebentado por dentro, ele está ali quebrado, mas ele está ali, ó, fazendo pose de durão. Não assume que ele carece, ele necessita das mãos do Senhor sobre a vida dele, da provisão do Senhor, que ele está com medo, que ele está apavorado, não reconhece. Nós todos, homens e mulheres, nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Jesus, a nos humilhar na presença de Deus, aleluia.
Quando você buscar intimidade, buscar a presença de Deus, uma chave vai virar na tua vida com certeza, aleluia. Tome como exemplo o rei Davi. A Bíblia fala dele, que ele era um homem, né, segundo o coração de Deus. Deus falou isso dele: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Deus testemunhando de Davi. Aí você fala, por que Davi era assim, um homem segundo o coração de Deus? Davi, ele escreve principalmente os seus salmos, e ele se joga mesmo. Ele chora, ele lamenta a condição que ele está, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece ali que ele é falho, ele reconhece que ele tem medo. Mas sabe uma coisa linda na vida de Davi? Ele começa os seus salmos chorando, se lamentando, falando que ele está com medo, mas nenhum salmo você vê ele terminando também se lamentando. Pelo contrário, todos os salmos ele começa chorando, mas ele termina celebrando, aleluia. Ele termina louvando ao nome do Senhor. Olha que interessante, quando você pega 1 Samuel, capítulo de 1 Samuel, capítulo 23, depois em casa você leia o capítulo todinho. Davi está ali no vale de Zifé, é o nome do vale. Ele está ali sendo perseguido por Saul. E quando Saul cerca ele, a Bíblia diz, você vai ler no texto de 1 Samuel 23, que Saul contratou 3.000 homens, dos melhores arqueiros, peritos em funda, que era a arma que Davi usava. Esses que atiravam funda, eles acertavam uma mosca de longe, a Bíblia fala. Eles eram peritos, homens treinados de guerra. E ele contratou para pegar mesmo Davi. Ele cercou Davi ali. E quando Davi se vê cercado, ele fica com medo. Mas aí qual é a atitude do homem de Deus? Ali ele pega alguma coisa para compor o Salmo 121. E aí ele começa, eu imagino ele escrevendo, e ele começa: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? E aí daqui um pouco, quando ele está compondo esse salmo, a Bíblia fala que vem um mensageiro e diz assim para Saul: rei, esquece Davi, os filisteus invadiram a capital Jerusalém, e nós precisamos retomá-la urgente lá, porque eles querem tomar Jerusalém, esquece Davi. E aí Saul com o exército vai para Jerusalém para defender a capital, e Davi fica sozinho. E olha, ele está escrevendo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele olha, não tem mais perseguidor. E aí ele termina o Salmo 121, pelo menos o início, o segundo versículo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! O nosso socorro vem dele, glória a Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 16, quando você vai ver a história, aonde Samuel vai na casa de Jessé, pai de Davi, e unge a Davi ali. E olha que interessante, 1 Samuel 16, no versículo 13, fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ali ele recebeu uma unção de Deus na vida dele. Mas olha que a unção não garantiu que você não terá problemas durante a sua caminhada. A unção na tua vida não garante que você não terá problemas, dificuldades, não passará por medo. Porque quando você continua a história de Davi, depois que ele recebeu esta unção, ele ainda precisou fugir de Saul, de perseguição. Ele passando por bosques, valedos, rochas, montanhas, para tentar salvar a sua vida. E outra coisa interessante na vida deste homem de Deus que eu quero
mencionar para vocês sobre medo. 1 Samuel 21, acontece ali um episódio fantástico na vida de Davi, que mostra, nós podemos aprender algo interessante, que foi a motivação também aqui em 1 Samuel 21, foi a motivação para ele escrever outro salmo, o Salmo 56. Essa situação deu ali a deixa para ele escrever o Salmo 56, depois você lê. Davi está fugindo de Saul, ele pega os seus pais e leva para a terra de Gate, e esconde os seus pais na terra de Gate. Ele vai viver com seus pais na terra de Gate, para ver se dá um refrigério na perseguição. Aí você fala assim: pastor, qual é o problema de Davi ir para a terra de Gate? Só um problema: Gate era a terra do gigante Golias, então Gate era a terra dos inimigos. Um ato de desespero, de medo, ele foi para a terra de Gate. E é interessante que enquanto ele está lá na terra, os soldados reconheceram a Davi e levaram até o rei Aquis. E quando ele chegou na presença do rei, eles reconheceram a espada que Davi estava levando, que era de Golias. Porque quando Davi matou Golias, na arte da guerra ali, quando você guerreava e vencia um oponente, dizia que você tinha direito a pegar qualquer arma que o seu oponente usava, e Davi fez isso. Isso se fala na recompensa das guerras, né? Então ele tomava os bens daquela pessoa, e Davi pegou a espada de Golias para ele, e reconheceram. Na hora, é interessante, 1 Samuel 21, no versículo 12, diz que Davi, na hora da presença, que ele estava na presença do rei Aquis, ele teve medo. Davi teve medo. Com certeza ele falou: eu vou morrer, eu estou na terra dos meus inimigos, eu estou numa situação aqui, num bico de sinuca, e eu vou morrer. E sabe o que ele fez na hora para não morrer? Fingiu demência, começou a dar um de doido. É incrível, começou a babar, começou a ter uns trimelique. Aí o rei Aquis olhou e falou assim: pessoal, a cidade aqui no meu reino já não tem doido suficiente, vocês traz mais um para me atormentar. O que esse doido pode fazer de perigo, pode trazer de perigo para a nossa vida? Deixa ele aí, vamos cuidar de outras coisas. Deixa Davi aí, está doido, pirou, deixa ele. Aí ele consegue se salvar. Mas perceba, olha que interessante, é que no dia do medo, na hora do medo, pessoas não pensam direito, a gente não raciocina direito. E o que acontece? Tomamos atitudes desesperadas, sem necessidade, e às vezes acabamos, colocando a carroça na frente dos bois, e aí dá ruim, com certeza. Então, na hora do medo, em nome de Jesus, busque a Deus em oração, busque ao Senhor a vontade dEle, convide o Espírito Santo de Deus para te trazer refrigério, trazer ali paz no teu coração, para você tomar a melhor decisão. Pessoas na hora do medo, na hora do desespero, elas tomam decisões erradas que depois vão se arrepender. Às vezes é a demissão de um emprego, pedir demissão, eu já vi isso acontecer. Às vezes é um relacionamento que está terminando, a pessoa termina um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, e depois lá na frente fala: o que eu fiz? Que besteira que eu fiz? Na hora do medo, tomou uma decisão errada. Posso ouvir um amém aí? Olha a situação de Jonas, filho de Amitai, profeta Jonas. Você conhece a história, né? Como diz, foi baleado, né? Quem foi baleado? Aí você fica baleado, aí depois fala: é Jonas. Você fala: que pegadinha, né? Mas Deus, ele falou para Jonas, ele disse: olha, desce e vai a Nínive e prega o evangelho, porque eu vou acabar com Nínive, mas vai lá e prega o evangelho, que se você for, vou dar uma chance para eles. Jonas vai para Tarsis, ele foge
da vontade de Deus. E eu já vi pregador falar assim: Jonas foi covarde, amarelou. Aí eu falo: foi mesmo. E eu e você ali na pele de Jonas teríamos feito a mesma coisa. Sabe por quê? Vai no contexto bíblico. Jonas, ele era um profeta judeu. Nínive era a capital da Síria, e a Síria, você sabe que era arqui-inimigo do povo de Israel, do povo judeu, vivia sempre em guerra com o povo judeu. Então, quando Deus manda Jonas a Nínive, Deus está falando: vai nos seus inimigos, nos seus opressores, e prega a palavra. É mais ou menos assim. Vou usar o exemplo do meu amigo aqui, Isaac. O Isaac falou para mim que é um palmeirense. Aleluia, né? Glória a Deus. Imagina, Isaac, Deus falar com você assim: Isaac, pega lá o se veste do Palestra Itália todinho de verde, camiseta do Palmeiras, boné, se veste, bandeira assim, põe nas costas, vai lá no meio da turma do Corinthians, da Gavião da Fiel, e prega para eles. Você falava: é ruim, hein? Vou nada, vou morrer. Foi a situação que Jonas, na hora ele sentiu. Ele falou: Deus está me pedindo algo que não dá para fazer. Só que ele relutou, deu de testa com Deus. E nós sabemos que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na hora Jonas não teve, ele desobedeceu. Teve que ter uma lição ali. Você sabe o que aconteceu. O peixe grande veio, engoliu ele. Ele teve que orar ali, lá no fundo do oceano, dentro do estômago do grande peixe. Ele orou, pediu a Deus mais uma chance, e Deus deu mais uma chance. E ele teve a oportunidade de ministrar a palavra de Deus em Nínive, e Deus poupou muita gente ali de ser. Mas ele teve medo. Então você entendeu a história dele. O medo muitas vezes, igreja, nos paralisa. O medo faz que muitas vezes a gente não ouça aquilo que Deus tem para falar, a vontade de Deus se manifestar na nossa vida. A gente, através do medo, da paralisação, a gente fica com os nossos ouvidos tapados. O medo nos torna pessoas enfraquecidas e até vulneráveis. O medo destrói vida, destrói família por causa do medo. Muitas famílias. Tem alguém falando aqui, ó. Tinha alguém falando. Está mutado? Tinha alguém falando. No dia do medo, nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus e a vontade dEle. Nós precisamos orar mais. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. O dia que o apóstolo nos separou no caminho, trazendo a gente para começarmos a pastorear esta igreja. Eu lembro que eu falei para o apóstolo: apóstolo, mas por que a gente? Tem já pastores lá na igreja que tem mais experiência que nós, por que nós? Aí ele virou para mim e falou assim: porque Deus falou comigo que era vocês. Aí eu falei: bom, se papai falou, então amém. Mas a gente veio com medo para cá, um desafio grande, porque você estar debaixo de uma cobertura e estar ali, né? Tudo que você está fazendo, tem alguém que está cuidando, é uma coisa. Você tem aonde se apoiar, é uma coisa. Aqui não. Aqui a gente que tem que ter, né, a responsabilidade de tudo. Tudo desemboca e cai no nosso colo. Tudo. É problema de tudo, cai no nosso colo. E aqui no começo eu fiquei com medo. Eu falei: Senhor, até hoje eu tenho. Eu falo: Senhor, será que isso daqui é para mim mesmo? Tem tanta gente boa aí. Mas Deus, Ele diz: é com você o negócio que eu quero. Aleluia. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Você pode dizer glória a Deus? É com você esse negócio. Aleluia. Vai com medo mesmo, em nome de Jesus. Eu já estou terminando, já estou indo para o finalmente. Marcos 4:35 fala sobre a grande tempestade lá no lago de Tiberíades, Mar da Galileia. Estivemos lá em novembro, né, em Israel, e tivemos a oportunidade de andar no Mar da Galileia.
quando você, vou te dar a oportunidade da glória a Deus, hein? Quando você for a Israel, glória a Deus, um dos itinerários que você vai fazer é andar de barco no mar da Galileia, você ter a experiência dos discípulos. Só que no tempo dos discípulos era aquele barco pequenininho, né? Você remava, não tinha motor, então era um barco fraco naquele tempo, há 2000 anos atrás. A gente não, a gente já anda num barco motorizado, bonito, cheio de, né? Então assim, nós fomos de noite e estava um vento, as ondas, enquanto o apóstolo estava ministrando, a gente estava ouvindo, o barco fazia assim, e aí as ondas batiam no barco, as águas subiam e começavam, pá, mas dava cada cacetada na gente, nas costas, pá, e você, Jesus, né? Era cada lapada que dava. E teve uma hora que a gente começou a ficar com medo. Eu falei, esse negócio vai virar. Aí eu já comecei a olhar para cima, tinha uns botes salva-vidas assim, eu falei, aquele ali é meu, coisa aquele ali, já vou agarrar nele. Eu fiquei com medo. Se nós que estávamos, né, numa situação mais confortável, a gente ficou com medo, imagina os discípulos que estavam numa situação mais precária. E eu entendi. Então o medo, ele faz parte da nossa vida. E falando sobre Jesus no barco, na situação, né, na grande tempestade, eu quero dizer para você que Jesus dentro do teu barco não significa que você não vai passar por medo e dificuldade, mas uma coisa é certa, Ele na tua vida, no barco da tua vida, tudo vai ser diferente em nome de Jesus. Você vai conseguir chegar até a outra margem em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim, eu vou vencer, aleluia, aleluia. E aí, eu já estou terminando. Romanos 8,37 diz: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem falou isso, pastor? Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Um grande homem de Deus, líder que foi até o terceiro céu, que os demônios falavam assim, eu sei quem é Paulo. Ele olhava para um possesso e o demônio saía da vida do possesso. Ele passava o lenço e a pessoa era curada de toda enfermidade. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele falou, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Todas essas coisas o quê? Era um tempo que a igreja estava sendo perseguida. O doido do Nero que tocou fogo em Roma, ele lançou um decreto nesta época aqui de Romanos, um decreto de morte aos cristãos da época, perseguição. Eles eram perseguidos, eles eram torturados, prendiam eles, confiscavam os bens, tomavam as posses, jogavam eles nos coliseus para serem devorados pelas feras, inclusive os leões. Você sabe disso, aonde aconteceu tudo isso. Mas Paulo, ele escreve, em todas essas coisas somos mais que vencedores. E você fala, peraí, mas Paulo está falando para aquela igreja? Porque isso daqui é mais fácil hoje você falar para uma mega igreja, uma igreja que tem toda, né, o recurso, pessoas são bem sucedidas, os carrões nas portas, igrejas, megas igrejas grandes, né, que tem toda uma estrutura. Mas Paulo falou para estas igrejas. E aqui, quando você pergunta, pastor, o que é ser mais do que vencedor? Mais do que vencedor, meus queridos, é você ir além das suas forças. Você pode dizer glória a Deus? É você ir além dos seus limites, aleluia. É aquele que vai mais um pouquinho, é aquele que, se preciso for, ele vai andando, se não der para ir andando, ele vai se arrastando, mas ele vai, porque ele chega no alvo, aleluia. Salmo 84, versículo 7 diz que o justo vai de força em força, de fé em fé, aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir para você, nós vamos tocar um louvor depois, ou vai no computador?
Ele nem peguei, né? Peguei. Então deixa Deus te usar, meu querido. Prepara um louvor aí. Deixa Deus te usar. Que depois que eu orar, eu quero adorar com a igreja. A gente vai adorar Jesus com um cântico. Prepara aí em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você talvez entrou nesta noite com medo, com dúvida, na crise da dúvida, na crise do medo, no seu dia nublado. Mas eu quero te dizer, Jesus ele está aqui, e quando Jesus ele chega, faz toda a diferença na nossa vida. Então nessa hora, eu quero te pedir que você ore, feche os teus olhos mesmo, ore comigo neste momento, lança fora todo medo, coloca no altar do Senhor aquilo que tem te travado, tem te paralisado, tem te impedido de você ser próspero, não no sentido financeiro, mas você ser próspero no reino de Deus, através dos trabalhos, do evangelismo, de agir mesmo conforme a vontade de Deus, porque Ele quer que você seja um instrumento vivo no reino dEle, que você pregue esta palavra a tempo e fora de tempo, que você fale do amor dEle. Então em nome de Jesus, ore comigo agora, e diga para Ele: Senhor, eu vou apresentar minhas mazelas, eu vou apresentar, Senhor Deus, aquilo que tem me paralisado, e Senhor, eu quero quebrar isso hoje na minha vida, em nome de Jesus. Ore comigo então, em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, depois de ter falado, ó Pai, da tua palavra, ministrado, Senhor, nos corações a tua palavra, eu quero te pedir que todo mal, toda paralisia, toda dúvida, todo medo caia por terra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que haja, Senhor Deus, um renovo, meu Pai, nesta noite. Que haja, Senhor, libertação e cura, Pai, no coração, na alma, na mente dos teus filhos. Que nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sim, nós sabemos, mas precisamos também viver isso, ó Pai. Acreditar, confiar, mesmo no dia mau, no dia nublado, nós acreditamos que a última palavra vem do Senhor. Aleluia. O Senhor pode todas as coisas. A impossibilidade é a plataforma do milagre que o Senhor tem para a nossa vida. Como diz lá em Lucas 1,37, Tu és um Deus do impossível, aleluia, que pode fazer todas as coisas. Tu tem todo o poder, Senhor. Nós nesta hora apresentamos nossa família, Senhor Deus, no teu altar. Vai de encontro, ó Pai, aos nossos entes queridos. Vai, Senhor Deus, visita agora o nosso lar, visita a nossa família. Derrama, Senhor, a tua graça, derrama, Senhor, a tua unção. Que haja, Senhor, conversões, que haja, Senhor Deus, um quebrantamento, em nome de Jesus. E todo medo, nesta noite, nós lançamos fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus.